Queridos pais, não há filhos difíceis, não há cérebros impenetráveis. Toda mente é um cofre. Não há mentes herméticas capazes de resistir à sensibilidade, à generosidade, à sabedoria e à capacidade dos pais inspirar os seus filhos. O que existem são chaves erradas. E frequentemente os pais falham porque querem arrombar o cofre dos seus filhos. Se os seus filhos são teimosos, os pais elevam o tom de voz. Se os seus filhos são indisciplinados, os pais se irritam. Eles apontam falhas, acabam sendo agressivos. Se os filhos reagem com impulsividade, baseado no fenômeno bateu-levou, os pais também agem com impulsividade. Eles agem pelo fenômeno ação e reação. Meu filho me feriu, eu também firo. Meu filho me decepcionou e eu acabo imprimindo dor e disciplina a ferro e fogo. Por favor, a melhor maneira de educar um filho é entender primeiramente que você precisa pacificar a sua mente para depois pacificar a mente deles. Você precisa investir na sua saúde emocional para depois investir na saúde emocional deles. Mas você investe na sua saúde emocional? Como eu disse na introdução, a casa mais humilde, a residência mais pobre, tem portas e janelas para proteger-se contra o ataque de pessoas estranhas, para que os invasores não entrem na intimidade do lar. Mas infelizmente, e é quase inacreditável, que a mente humana não tem ferramentas de proteção. Faz 5 séculos que as escolas ganharam uma musculatura mais pública. Elas deixaram de ser elitizadas. Por exemplo, um mestre ensinava uma criança dos 7 aos 14 anos, até um pré-adolescente, a arte da ferramentaria, de selar cavalos, ensinava a arte de fazer vinhos e uma série de coisas. Mas, de repente, se viu a necessidade que os alunos deveriam frequentar escolas, porque no período de 7 a 14 anos, eles se ausentavam dos pais e a afetividade, a sensibilidade, a emocionalidade ficava asfixiada devido a essa ausência. Mas agora os filhos frequentam escolas um período e retornam para os seus pais. Isso influenciou demais as relações afetivas. Palavras no francês, como mon chéri, meu querido, surgiram. A arquitetura mudou. Antigamente, as casas não tinham corredores laterais, principalmente as casas da classe menos abastada. Uma pessoa já entrava na sala e no quarto, porque não havia separação. Agora, porque desenvolveu-se a sensibilidade, desenvolveu-se as relações afetivas, houve a necessidade de preservar quartos e salas para os estranhos não invadirem o ambiente. Também surgiram os corredores laterais para que as pessoas estranhas à família não penetrassem na sua intimidade em primeira instância. O salto da educação escolar foi sem precedente. Só que a educação escolar se tornou cartesiana, racionalista. Ela ensina milhões de informações sobre matemática, física, química, biologia, geografia, história, mas não ensina o ser humano a penetrar em camadas mais profundas da sua própria mente. Não ensina o eu a gerir seus pensamentos, a proteger a sua emoção. Como eu disse, a residência ou a casa chamada personalidade se tornou terra de ninguém. Um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica é capaz de infectar a semana e uma traição ou uma humilhação pública é capaz de gerar janelas traumáticas a tal ponto que encarcera uma vida. Portanto, essa educação cartesiana e racionalista, ela serve para formar técnicos, profissionais que atuam no teatro da sociedade, mas ela não é suficiente para desenvolver habilidade como pensar antes de reagir, a empatia ou se colocar no lugar do outro, habilidade como a resiliência ou trabalhar perdas e frustrações.
a ousadia, a capacidade de se reinventar diante do caos e das dificuldades da vida. Por isso desenvolvi a metodologia da Escola da Inteligência e é por isso que eu estou aqui ensinando vocês as ferramentas de gestão da emoção para você se tornar cada vez mais, dentro das suas limitações, um pai ou uma mãe brilhante. Agora, pense comigo. Quando alguém te contraria, qual a atitude que você toma? Você compra aquilo que não te pertence? Ou você vivencia a contrariedade de uma maneira ingênua? Pense bem se as pessoas são capazes de infectar a sua emoção com facilidade. Como é que você vai querer que os amigos ou os colegas do seu filho não infectem a sua emoção? Se você produz muitos pensamentos perturbadores, como é que você quer que o seu filho tenha uma mente livre e saudável? Se você não consegue ser autor da sua própria história, ou seja, as críticas e as opiniões que te decepcionam, te invadem com facilidade, como é que você vai querer que a mente do seu filho possa ter um eu como protagonista da sua própria história? Por favor, nós temos que ser honestos. Um pai que não investe na sua saúde emocional, uma mãe que não filtra estímulos estressantes, tem poucas condições de estimular os seus filhos a investir na saúde emocional deles. Tem poucas condições de estimular o eu dos seus filhos a filtrar estímulos estressantes. Você, por exemplo, não tomaria uma água contaminada, barrenta, que tem vírus e bactérias. Todos nós somos preocupados em não infectar o nosso corpo, mas é quase inacreditável nessa educação racionalista e cartesiana, onde nós estudamos milhões de informações sobre o mundo de fora, mas não estudamos as informações básicas do mundo de dentro para que o nosso eu possa ser protagonista da nossa própria psique. Essa educação racionalista, ela está não contribuindo para o desenvolvimento de mentes livres, proativas, criativas, ousadas e saudáveis. Quanto pior a qualidade da educação, queridos pais, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínicas. E vocês têm de saber que, infelizmente, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psíquico ao longo da vida. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Talvez nem 1% se trate. Estamos falando em metade da plateia dos alunos de uma classe e metade dos colaboradores de uma empresa. Por que estamos na era dos transtornos psíquicos? Porque, infelizmente, estamos intoxicados digitalmente, nossa mente é saturada com tantas necessidades não necessárias, vivemos um consumismo atroz, consumimos produtos e serviços, mas não habilidades ou ferramentas de gestão da emoção para que possamos ter uma mente livre e uma emoção saudável. Os pais dão broncas, fazem críticas, como vocês vão ver ao longo desse curso, eles apontam falhas, mas não estimulam seus filhos a serem seguros quando erram, não sabem contribuir para que seus filhos deem risadas de alguns erros ou algumas falhas suportáveis. Os pais não são relaxantes, muitas vezes eles são estressadores da sua própria mente, estressadores da mente dos seus filhos. Portanto, por favor, para que o seu filho possa ter uma mente criativa, livre, ousada, serena, sensível, capaz de escrever os capítulos mais importantes da sua história, quando ele chora suas lágrimas, você também tem de ter essas características bem trabalhadas na sua personalidade. Resumo da aula. Uma pessoa feliz tem mais condições de formar pessoas felizes. Uma pessoa saudável, tranquila e serena tem mais condições de formar filhos que também sejam saudáveis, serenos, proativos. Mas uma pessoa tensa, ansiosa, irritadiça também contribui com muita facilidade para formar filhos ansiosos, irritadiços, que reagem pelo fenômeno bateu-levou.
Cuide da sua saúde emocional para cuidar da saúde emocional dos seus filhos. E lembre-se que a educação mundial, ela é cartesiana, ela é racionalista, ela nos leva a conhecer o mundo de fora, mas não nos leva a conhecer o mais complexo de todos os mundos, de todos os planetas, o planeta Mente. E não se esqueça, nas próximas aulas, nós vamos fazer uma viagem para o funcionamento da mente. Talvez você se surpreenda ao saber que conhecemos muito pouco do mundo que somos.